Oh, queridos amigos, que alegria estarmos juntos aqui pela nossa TV A Caminho da Luz com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Que alegria ter a sua participação, que alegria ter você mandando mensagens para todos nós, não é? Nós estamos aqui estudando o capítulo 24, Luta Expiatória. Então nós estamos vendo aí um programa muito bacana. Hoje é o segundo vídeo, o segundo programa do capítulo 24. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que felicidade darmos continuidade ao estudo. Rogo o amparo dos espíritos amigos do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Agradeço ao carinho de cada ouvinte, de cada telespectador e que tenhamos mais um programa de paz, de luz, de entendimento e que possamos tirar daqui a compreensão acerca da mediunidade. Queridos amigos, o André vai começar a ler agora para nós. Vamos relembrar que estamos estudando e já fizemos isso no primeiro programa, a história daquele rapaz que ele vivia sobre um processo de hipnose, um processo muito sério. Ele está totalmente alheio a tudo aquilo que está acontecendo ao seu lado. E agora nós vamos ver porque August pediu para ir da casa dele, pediu a Clementina: eu posso levar André Luiz, eu posso levar Hilário Silva para acompanhar esse caso? Clementino disse: sim, vai sim, August, vamos estudar os processos reencarnatórios. Ao chamado insistente do rapaz, simpática velhinha veio atender. Américo, meu filho, graças a Deus vejo-o de volta. A ternura materna vibrava iniludível naquela voz clara e reconfortante. Eu lembro de Chico Xavier sempre falar que por trás de um espírito altamente comprometido no campo reencarnatório sempre tem uma mãe devotada. Nesse caso, nós já tínhamos ouvido falar de que a mãe era muito devotada. E aqui, no início, August já começa a perceber que essa mulher é realmente dedicada ao filho. Até então nós não sabíamos o nome. Trata-se de Américo. E ele então, logicamente, ao chamar a mãe com toda aquela ternura vibrava: que bom, meu filho, você está de volta. E a genitora conduziu-o sem delonga para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Fitando-o, disse preocupada: Márcio, infelizmente, excedeu-se de novo. Então aqui, André, nós já começamos a ver o drama familiar. Ele nem entra bem em casa, a mãe vai o conduzindo e, de repente, o irmão dele, que se chama Márcio, está alcoolizado. E na condição daqueles alcoólatras totalmente, vamos dizer assim, sem noção das coisas quando bebe, ele estava então falando palavrões, xingando. Aqui nós já começamos a perceber o ambiente que é esta casa. E o papel heróico desta mãe frente a turbulências imensas. Somente um coração com uma potencialidade grande para suportar um fardo, como que estamos vendo no dia de hoje. Dando continuidade. E, porque reparasse a apatia do recém-chegado, ajuntou: mas primeiro tratemos de acomodar você. O moço não relutou, deixou-se arrastar pelo carinho materno e envolveu-se nas cobertas do leito, em acanhado telheiro aos fundos. Então aqui nós vamos perceber o quanto realmente esse jovem é alienado. Ele não sequer percebeu que o irmão estava xingando, o irmão estava embriagado.
Aquela mãe generosa diz: vamos, meu filho, vamos para você descansar um pouco. Levou ele para o quarto, aonde ele deitou-se, né, totalmente alheio ao que estava acontecendo naquela casa. Por aqui nós percebemos que grandeza que é esta mulher. Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Não nos pressentiu, porém, nem de longe. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Esse é um outro ponto importante, não é? Veja, ele saiu do corpo, se desdobrou, porque ele adormeceu, ele passou por August, André Luiz, Hilário Silva, e sequer deu atenção. Ele estava totalmente alienado, e nós já vimos isso, na sua questão psíquica. Então nós vemos que o espírito dele, tanto no corpo como fora do corpo, está agindo da mesma maneira, porque a hipnose não é apenas no corpo, nesse caso o espírito dele está hipnotizado. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara, a pequena distância, e arrojou-se ao lado de um velho paralítico, choramingando. Pai, estou sozinho, sozinho. Quem me socorre? Tenho medo, medo. Então aqui nós já vamos começar a ver os personagens, né? Apareceu mais um personagem aqui, que é o pai dele, que é paralítico, estava num outro quarto, e ele então nós já vimos também no programa anterior que ele tem uma afinidade muito grande com o pai. Eu até fiz um comentário que Emmanuel dizia que o marido muitas vezes é o filho mais velho que mais trabalho dá. Então nós vemos aqui dois espíritos que de uma certa forma estão ligados pelo processo de afinidade, e ele então, aquele jovem, retrata para o pai dele essa questão que é muito interessante, não é? Pai, eu tenho medo, eu tenho medo. Vamos acompanhar as reações. Apenas para analisarmos aqui a família, não é? Um com graves problemas a nível mental, o outro alcoólatra, o pai paralítico e a mãe tendo que sustentar espiritualmente todo esse lar. A mãe era o esteio. Aquela mulher literalmente não podia contar com nenhum dos dois filhos, porque o filho alcoólatra, quando ele estava são era uma coisa, quando estava alcoólatra era outra coisa. Esse menino aqui, o Américo, a existência toda dele vai ser desse jeito, de altos e baixos, ele tem graves problemas mentais, e o pai, paralítico, já também não podendo fazer muita coisa fisicamente, limitado pela sua paralisia. Então nós vemos que é uma família cheia de problemas e que se não fosse a visão da reencarnação, qual visão que nós teríamos? É injustiçado, olha o drama, tem gente que nasce num berço de ouro, olha essa família. Não existe vítima, não existe ninguém está largado, nenhum destes três problemáticos aqui são esquecidos por Deus. Isso é muito importante de nós frisarmos no nosso estudo para não entrarmos no campo da vitimização. Olha como o Américo é vítima, não tem vítima. Olha como essa mulher é vítima. Pelo contrário, essa mulher é uma missionária. Missionário não é igual Chico Xavier apenas, que vem com a missão para o mundo afora, não. Tem pessoas que reencarnam com a missão de ajudar, por exemplo, igual essa mulher, essas três entidades, não deixa de ser uma missão nobre e digna, dando continuidade à nossa leitura. O doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe a presença, de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se ele estivesse ouvindo as queixas. Aulus recomendou-me auscultar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre limpo e buscando sintonizar-me com ele. Escutei-lhe a mente conversando de si para consigo. Então nós vemos aqui que o pai tinha uma afinidade muito grande com ele, né? O pai estava acordado e o pai pressentiu que o espírito daquele jovem se aproximou.
e escutou na acústica da alma toda aquela rogativa, que é a rogativa de que ele estava com medo, quem iria socorrê-lo. August, então, pede a André Luiz que auscultasse o pensamento daquele senhor paralítico, daquele enfermo. Quando então ele pôde perceber, e aqui está escrito em letras garrafais, escutei-lhe a mente, conversando de si para consigo. Então foi o que André Luiz descreve para August. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te a vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. Então, pelo menos o pai, que era a comparsa dele no passado, não tinha os problemas mentais que o filho tinha. Então isso já é, aqui nós já vemos que ele tem uma lucidez mediante ao quadro. Então olha a aprovação desta família. Pobre, num lar simples, no subúrbio de uma cidade, a doença batendo na porta de casa, os vícios envolvendo um dos filhos, ele doente, seja da paralisia e de outras situações, e ele estava consciente, Senhor, me dê força, me dê coragem, me ajude a superar as dificuldades do dia a dia. Então nós vemos um pai que, apesar de um passado complicado, está procurando no hoje, conforme as forças que tem, vencer as dificuldades. Então ele sabia o filho que tinha o Américo, ele sabia do Márcio, ele sabia do heroísmo da sua esposa, sustentando espiritualmente todo aquele lar. Então é um caso que estamos diante de um caso que aborda muitas famílias. Este lar aqui no Centro Espírita, de quando em quando nos deparamos com um caso desse. E agora, como ajudar? Como ajudar o paralítico? Como ajudar o Américo? Como ajudar um alcoólatra inveterado? Como lidar com essas situações que, por demais, só de ter um alcoólatra já é difícil. Só de ter um paralítico já é difícil. Só de ter um filho com problemas mentais já é difícil. Imagina você ter um de cada em casa. Vamos nos colocar no lugar desta família e, além de tudo, pobres. Então é um desafio grande que estamos vendo no capítulo de hoje, em especial nesta segunda parte. E sob a influência do rapaz, cujos pensamentos assimilava sem perceber, vimo-lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu. Então, antes de August esclarecer, nós vemos aqui um quadro chocante. O pai estava captando o pensamento do filho, mas ele não tinha uma mediunidade capaz de entender que era o próprio filho. E ele se sente ali, diante daquele sofrimento que ele consegue captar do espírito que está ao seu lado. Ele então abaixa a cabeça e chora copiosamente. A dor invadia seu coração. E agora nós vamos ver uma elucidação linda de August sobre esse caso. Achamo-nos à frente de pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido, faz muitos anos, de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus em trabalhos leves. Entregue à aprovação e à soledade, começou a ler e a refletir com segurança. Aprendeu a verdade da reencarnação
encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo e, com isso, tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Então veja que ele já está numa situação melhor do que a do filho Américo, porque Júlio entendeu que o momento que ele está vivendo não é um momento de sofrimento porque Deus assim o quer. Ele entendeu a reencarnação. E a reencarnação permitiu a ele compreender que aquilo que ele está passando é necessário. E nós percebemos que Aulus, nas suas palavras, nos dá a entender que já é um espírito que está resignado. Por isso que ele chora. Ele queria estar em outra situação, mas não é um choro de revolta. E uma outra coisa que chama atenção nesse caso, ele mesmo paralítico, ele se esforçava em trabalhos leves para manter dignamente a família. Ele não se pôs como vítima, eu sou um paralítico, eu sou um peso para minha família, como nós vemos por aí. Então nós vemos que ele, apesar de todo o sofrimento, ele procurou na mensagem espírita, compreendendo a reencarnação, vendo que ele não era vítima, continuar sua jornada. E esses dois pontos colocados aqui por Aulus é muito importante. Ele encontrou no Espiritismo consolo e esperança. Ele sabe que ele está naquela cama por algum motivo. Então, nesse momento ele chora, mas é um choro de alívio. Não é aquele choro daquela pessoa que está magoada, entristecida, revoltada. Não, já é um espírito que está caminhando para a senda da transformação íntima. E é ele que está, com certeza, por trás de que Américo pudesse ir para o centro espírita. Olha que interessante, André. Américo desdobrou-se e foi direto a ele. Ou seja, Américo está vendo nele a transformação. Olha a importância da nossa transformação como forma geradora de incentivo para outros. Aqui nós temos uma mãe que já aparentemente é regenerada, nós temos um pai que está compreendendo a necessidade da transformação e nós temos Américo começando a sua transformação. Aqui nós não vamos entrar nem no caso de Márcio, que não é o objetivo de nossa elucidação. Então nós vemos que dentro de um mesmo lar nós temos um espírito esclarecido, um espírito a caminho de ser esclarecido e um espírito que está dando os primeiros passos no esclarecimento, dentro de uma mesma casa, sob um mesmo teto. Continua André Luiz. Sentindo-nos a sede de maiores informes, o instrutor prosseguiu, depois de ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. Então nós vemos aqui este casal, Júlio e sua esposa, tiveram 5 filhos. O primeiro, o primogênito, já era Américo, que com 7 anos de idade já começou a visitar psiquiatras e hospitais psiquiátricos. Dos 5 filhos, incluindo Américo, uma única, que é o nome de Laura, era quem apoiava os pais e quem procurava ajudar Américo. Era aquele espírito mais equilibrado dentre os irmãos. Um era cliente da embriaguez. Nós já vimos há pouco o show que ele estava dando na sala da casa. 2 tinham graves problemas com uma vida noturna. Então, ou era viciado nas drogas, ou era viciado no sexo, ou era irresponsável. O fato é que André Luiz mostra que também eram 2 que não queriam nada com nada.
Então nós vemos que realmente esta mulher assumiu para si uma prova desafiadora. É verdade. Nós vemos aqui que é uma reencarnação programada dentro de aspectos de muita dor. Por exemplo, por que é uma reencarnação programada? Porque aquela mulher puxou para si a responsabilidade desses espíritos altamente comprometidos. Então Deus enviou a ela uma filha que foi irmã abençoada de Júlio, foi uma pessoa boa, que veio ajudar, não é, nessa reencarnação, na condição de filha daquele casal, para que eles pudessem ter força de cuidar daqueles 4 filhos, e mais o marido que era paralítico. Só que o marido talvez era o que desse menos trabalho de todos eles, não é? Tirando a filha, porque a filha ela era empenhada junto com a mãe para ajudar o lar. O marido já compreendia a reencarnação, o espiritismo. Agora, o grande desafio eram os 4 irmãos homens altamente comprometidos, não é? Um deles com o processo da hipnose de tantos vícios do passado, o outro alcoólatra e os outros 2 também mal encaminhados na senda das noites, dos vícios, dos prazeres, não é? Então nós vemos que são 4 irmãos que de uma certa forma compõem aquele quadro do passado de espíritos viciosos. E o que me chama a atenção é que Américo foi sozinho para o centro espírita. Na Assembleia tinham 5 pessoas, 2 casais e o Américo. E aí quando ele volta para casa no início da leitura deste vídeo, a mãe dele diz assim: Américo, meu filho, graças a Deus vejo-o de novo. Mas a gente vê também, André, que foi o pai que já tinha se tornado espírita, que com certeza essa família está sob o guante da ajuda daquele centro espírita, aonde, logicamente, alguém está conduzindo Américo. Alguém que trabalha naquela casa é que está tendo a função de acompanhar Américo. Pelo que nós percebemos aqui, Américo é uma pessoa que não tem como sair sozinho, né? Alguém o levou ao centro espírita. Então já é uma pessoa que está sendo tutelado por aquela casa espírita. E observando o dono da casa, em semelhante posição, interferiu Hilário. Somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico, sob nossa vista, é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio, onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral. E esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando-o de preocupações e desgostos. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. Então, o pai, ele era chefe de um bando, que tinha mais 4 pessoas. Então, eles assaltavam rodovia, por exemplo. Naquela época, numa vida anterior, tudo muito rústico, então os viajantes passavam e eles enganavam, roubavam, abusavam. Esses 4 faziam parte desse bando junto com ele. Hoje, vieram tudo na sua casa como filho. Aqui não fala da mulher, a mãe não fazia parte do bando, não. Essa mulher é uma mulher nobre, digna, que aceitou esse compromisso para ajudar a encaminhar. Então esse pai hoje, com desgosto, oprimido pela dor do filho, quando eu não compreendo a reencarnação, o que eu imagino? Mas o que esse pai fez para merecer isto? Foi ele quem incentivou os filhos a serem quem são.
Se Américo se tornou o que se tornou, tem o dedo dele. Se aquele alcoólatra é do jeito que é, tem o dedo dele. Se aqueles dois, numa vida agitada, noturna, desregrada, são do jeito que são, tem o dedo dele. E agora, no esforço contínuo, ele procura restaurar o equilíbrio dele e ajudar esses quatro. Interessante, não é? A menina é uma outra luz que apareceu no lar também. Os quatro que ele aliciou para esta vida de crime é Américo, Márcio, Benício e Guilherme. Então essa menina é a luz do lar, é quem ajuda a mãe, é quem suporta junto com a mãe. E o pai, é interessante, o pai viu no Espiritismo a explicação de tudo isto. Lógico, não foi revelado ao pai que ele havia numa vida passada chefiado um bando de criminosos. Isso não foi dado, ele não iria suportar tanta informação para uma única vida. Mas ele começou a ter consolo, ele viu, eu não estou à toa com Américo. Eu não estou à toa com Benício, eu não estou à toa com Guilherme, com Márcio. Então ele foi vendo intuitivamente que ele tinha um compromisso com aquela família. É interessante também notar, André, que nós não vemos até aqui revolta. Logicamente, Júlio era para ser uma pessoa altamente revoltada com toda a situação que ele vive. Apesar de que ele foi o grande responsável por ter todas aquelas figuras na sua casa, sob o seu teto, que estão desorganizados por culpa dele mesmo, mas ele agora já começa a respirar novos ares. Isso é uma das coisas que me encanta no Espiritismo. É exatamente esse consolo que o Espiritismo nos dá, essas informações de mostrar que nós fomos espíritos que cometemos graves erros no passado, mas que hoje estamos aqui para tentar corrigir. E é isso que eu vejo em Júlio, aquela pessoa já resignada. Lógico que sofre, mas não é aquela pessoa revoltada. Vamos ler mais um pouquinho, André, para nós vermos agora um novo integrante que vai ressurgir diante de nossos olhos. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos às fibras mais íntimas. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para novo fenômeno. Bom, agora nós vamos começar a estudar aonde entra a irmã, não é? Já que nós já vimos que é uma irmã também de um quinhão espiritual muito grande, ela foi na vida anterior irmã de Júlio, e ela também pediu essa encarnação para vir ajudar o irmão, para recompor todos os erros que eles cometeram no passado. Vamos ver então esse novo fenômeno que há de acontecer aos olhos de August, André Luiz e Hilário Silva. Uma jovem, de fisionomia nobre e calma, penetrou o quarto em espírito, passou rente a nós, sem notar-nos, e, reanimando Américo, retirou-o para fora. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou: é Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. Olha que coisa bonita, né? Eles estão ali olhando, Laura entra, aquele homem que estava chorando acaba adormecendo, e ela então aproveita esse momento e pega os braços do pai, que em outra existência foi o seu irmão, e ela leva ele para respirar um ar diferente, para respirar um pouco, sob o guante de encontrar um pouco de paz e de tranquilidade. Aqui nós vemos, André, que se a reencarnação propicia momentos difíceis, de colheita amarga, nós vemos que por trás existe o auxílio divino que vem nos auxiliar. O que me chamou a atenção neste ponto da leitura é quando Aulus diz: é Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor. Então ela, quando estava acordada fisicamente, desdobrava em ajudar a mãe, os irmãos e o pai.
E ela, quando estava dormindo, o seu corpo dormindo, porque nós sabemos que o espírito não tem a necessidade de dormir, como tem a necessidade o corpo físico. Ela dormindo fisicamente, mas acordada e lúcida em espírito, ela não media esforços em continuar ajudando. Então, ela tinha uma carga dupla. Ela ajudava quando estava ligada ao corpo físico, mas ela ajudava também quando estava ligada apenas pelo espírito. Então nós já vemos o comprometimento desse espírito. Laura, nesse momento, abdicou de tudo o resto para poder ajudar este grupo, que era o seu pai e os seus irmãos, e naturalmente dar força para aquela heróica mulher que era sua mãe. Então nós vemos que ela era o equilíbrio junto da mãe daquele lar, e não media força para poder ajudar e amparar aqueles que estavam também sob sua tutela. Continua a leitura. Então está domiciliada aqui mesmo? Perguntou meu colega admirado. Sim, dormindo em aposento próximo. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, o assistente acrescentou. Então nós vemos, André, que August, ele está ali aplicando o passe sobre o auxílio também de Laura, e aquele homem que é Júlio entra naquele processo de muita emoção, chora muito. Nós ficamos aqui pensando também, não é, o quanto August deve estar comovido com toda essa história de ver um lar tão desequilibrado, de repente, ver que aquela pessoa que provocou tudo isso já está tendo uma reforma moral, já está tendo forças para suportar aquelas dificuldades. E Laura está sendo um grande pivô, ajudando o pai, não apenas quando está no corpo físico, durante o dia, mas principalmente à noite, quando adormece, ela vai então reconfortar o espírito do pai. Quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões seguem o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Aqui eu me lembro do livro Libertação. Então dizia que aproximadamente 2/3 da população, quando dormia, ia para cidades como a Cidade Estranha, narrada por André Luiz naquela ocasião. E de que apenas uma minoria que volta as suas atitudes para o bem, e aqui não estamos falando nada de espiritismo, bem é bem em qualquer lugar, para qualquer religião, é o amor ao próximo, a solidariedade, a fraternidade. Aquele que volta a sua vida nestes aspectos, continua do outro lado, enquanto estão dormindo fisicamente, também trabalhando e se esforçando. Agora, aquele que é voltado para a cupidez, para a inveja, para a intriga, para os vícios, para a delinquência da fala e do pensamento, infelizmente, se associa a espíritos da mesma maneira e continuam do outro lado tendo os mesmos costumes de quando estão acordados fisicamente. Continua André Luiz. Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Então aqui nós percebemos, né, que agora novamente August vai dar mais uma informação importante diante daquilo que Hilário indaga, né? Quando ele faz uma colocação de que os fatos mediúnicos no lar são constantes, né? Então ele percebeu que ali, naquele lar, tem as duas situações, melhor dizendo, né? O amparo de espíritos bons, até mesmo no campo familiar e encarnado, e também os espíritos que atuam ainda de maneira muito severa dentro daquele lar, como é o caso daquele jovem que está embriagado, é o caso daqueles 2 jovens que estão também nas festas, com certeza devam estar embriagados também, né? Então nós percebemos que é uma família altamente comprometida. Justo, confirmou o orientador. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação.
A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior que se imagina. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espizinham estão conosco, respirando, reencarnados, o mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. É imprescindível compreender que, em toda a parte, acima de tudo, vivemos em espírito. O intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Então aqui essa explicação de August é algo fantástico, né? Primeiro, que uma reencarnação propicia os encontros que temos dentro de nós mesmos, dos crimes que cometemos, seja no campo pessoal, seja no campo coletivo. Então aqui nós temos essas explicações que é muito interessante, não é? Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros. Então nós estamos vendo que aqui tem todo um envolvimento ligado ao passado. Todos eles. Talvez nós só não vamos ver a história daquela mulher, a mãe, que logicamente deva ser um espírito que está ali na condição de um espírito bom para ajudar todos aqueles que são comprometidos do passado. Laura, no passado, era a irmã de Júlio e, logicamente, tinha uma condição essencial e que pediu para que pudesse reencarnar para ajudar o irmão e aqueles que viriam como filhos, que na outra existência não foram comparsas. Veja bem, o que é o papel de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha? Então nós às vezes remontuamos uma reencarnação como aquelas mesmas situações, foi pai ontem, hoje é filho. Não, esses quatro aqui, na verdade, consanguineamente não eram nada. Eram comparsas de vícios, de erros, de delinquências, cometeram crimes juntos, né? Que a reencarnação faculta a oportunidade deles estar reunidos em torno de um lar para eles poderem conviver o passado. Quando nós falamos do presente, nós não podemos esquecer que o presente é a reminiscência do passado. O presente de hoje é exatamente o espelho do passado. Se nós quisermos ter um futuro melhor para, no presente do amanhã, ser bom, nós temos que fazer por merecer hoje. Dispunhamo-nos à retirada, quando Hilário, como quem se valia do ensejo, curiosamente indagou. Voltando, contudo, ao caso de Américo, e reconhecendo-o como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que os outros médiuns se aperfeiçoam? Então aqui é uma pergunta muito interessante, já caminhando para o final, não é? Quer dizer, a ida dele num centro espírita está tendo alguma validade? Olha que pergunta interessante, não é? Vamos ver a resposta. Como não? Obtemperou o assistente. O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida
a melhor resposta. Então aqui nós vemos que a cooperação ela é fundamental, de que não há lição perdida, de que não há oportunidade perdida, de que ele estando naquele agrupamento também é para os demais um exemplo, porque vê como o Américo chegou no centro e vê como ele pode se tornar, o que ele pode se tornar, passa a ser um exemplo também de superação. E nós temos aprendido que, para Deus, todo mundo tem papel, todo mundo tem utilidade. Não existe, a gente quer pessoa perfeita no centro espírita, que fale, que pense, que haja com um grau de superioridade. Não, os centros espíritas estão cheios de Américos, de Júlios, de Lauras, de Andrés, de Sérgios, imperfeitos. Então, nós não podemos esperar a perfeição. Ele tem serventia muita. E quando ele conseguir se equilibrar, ele poderá dar lindos voos, ele poderá ter trabalhos nobres e dignos. Então, tudo tem um começo, e Américo está tendo seu começo nesta transformação, a qual o pai, Júlio, também é um espelho para Américo. Júlio já está conseguindo ver o consolo e a esperança através do Espiritismo, e Américo, dos 4 que ontem foram comprometidos, é o que está mais próximo, apesar de ter graves problemas mentais, é o que está mais próximo de compreender esta necessidade do trabalho que o Espiritismo lhe convida. Interessante também, né, André? Que lógico, como ele diz aqui, o progresso é obra de cooperação. As pessoas de boa vontade estão ali no centro espírita, se ele souber aproveitar disciplina, e se ele começar a estudar, se ele começar a meditar, se ele começar a fazer prece, ele poderá amanhã ter uma oportunidade num trabalho de mediunidade que não significa incorporação. Pode ser ela em qualquer área. Então nós percebemos aqui que vai de todo o esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Esse é o esforço dele. E no centro, com todas as dificuldades, o centro cooperando com ele nesse momento. Agora, nós sabemos que vai depender única e exclusivamente dele para que ele possa, então, encontrar essa paz que ele tanto necessita através do trabalho redentor. Aulus, a seguir, lembrou afazeres à distância e considerou por finda a valiosa lição. Então aqui é hora de ir para outras atividades, né? Aulus é um espírito altamente comprometido com o bem, muitas atividades assumidas, então ele está ali para André Luiz e Hilário Silva ter um aprendizado, né? Então nós estamos aqui praticamente já partindo para o encerramento das atividades daquela sessão mediúnica dirigida por Raul Silva, onde 3 criaturas encarnadas, 2 mulheres e um homem, cada um com as suas especificações, então puderam mostrar a André Luiz e a Hilário todo um contexto da importância de uma casa espírita bem-sucedida, dirigida com humildade, com amor e com muita bondade. Queridos amigos, queridas amigas, estamos chegando ao término do estudo do capítulo 24. 2 vídeos para compreendermos este capítulo fantástico, vendo um pouquinho a história de Américo. Neste vídeo nós pedimos a tua ajuda. Compartilhe. É uma caridade também levarmos para outras pessoas que ainda não nos conhecem a informação e o estudo minucioso que fazemos questão de fazer das obras de André Luiz. Se inscreva no canal, habilite as notificações. São pequeninas ações que você faz e que muito nos ajuda frente ao YouTube. Aqui na descrição do vídeo você encontrará as minhas redes sociais e também do nosso querido Sérgio. E lá você poderá ver as atividades assistenciais, doutrinárias, comunitárias que o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, tem em frente à comunidade carente.
E uma forma que você tem de nos ajudar é se tornando membro. É uma ferramenta do próprio Google, em que você ajuda com o cartão de crédito. Na fatura não vai vir o nome do CEPAC, nem o nome da TV A Caminho da Luz, vai para a conta deles e eles enviam para a conta do centro, e é uma forma que você tem de escolher o valor que pode nos ajudar, o período, e que faz uma diferença muito grande frente àquelas centenas de famílias que temos a oportunidade de auxiliar mensalmente. E também temos o WhatsApp, que é 19 997 782794. Envie sua mensagem também pelo WhatsApp. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse capítulo fabuloso que o livro Nos Domínios da Mediunidade nos ofereceu, e esse estudo faz parte do programa Estudando as Obras de André Luiz. E passamos isso pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Agradeço a sua audiência, agradeço as mensagens que eu e o André Luiz temos recebido, e aproveito para pedir a você que não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, a nossa página é monetizada e vai ajudar e muito. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.